E aí, leitor inteligente, hoje a análise completa do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que tem um objetivo muito claro, que é de trazer vida para as nossas vidas a partir do nosso contato com pessoas que estão para morrer e a partir da consciência de que um dia nós iremos morrer também. Existem padrões comportamentais e arrependimentos que as pessoas que estão partindo desse plano têm de uma vida que poderia ser vivida com muito mais intensidade, com muito mais felicidade, com muito mais propósito, com muito mais valor. A questão é, se você me ouve nesse exato momento, você não precisa chegar ao final da vida para entender o que você pode fazer diferente agora que você ainda não faz, para que ao final da sua vida você tenha o pensamento de que ela valeu a pena ser vivida e a menor quantidade de arrependimentos possível. Então, aperte o cinto que o conteúdo desse livro aqui, desse vídeo, é extremamente forte. E para você que não me conhece, prazer, meu nome é Mário, esse é o Clube do Livro Inteligente, a gente traz análises semanais de um livro novo, com o intuito que você se autodesenvolva através do conhecimento deles. Então, se isso te interessa, like e inscrição, vamos direto para o conteúdo do vídeo. O livro começa contando como que foi a jornada da autora até ela se tornar médica. Ela vai dizer que ela não teve uma influência de alguém que era médico na vida dela, mas que ela cresceu na casa da avó. E a avó dela tinha problemas arteriais e acabou sofrendo algumas amputações nas duas pernas. Por isso, ela precisava semanalmente, recorrentemente, de acompanhamento médico. Então existia um médico que ia lá na casa da avó dela e prestava esses serviços. E diz a autora que ela ficou, enquanto criança ainda, encantada com a forma que esse médico tratava não só a avó dela, mas como ela. De uma forma não só técnica, mas de uma forma que atendia às necessidades emocionais, por exemplo, não somente as físicas, e que ela se inspirou tanto naquele modo de executar a profissão que ela decidiu naquele momento que ela queria ser médica e que era isso que ela ia fazer da vida dela. Quando, depois de muitos anos, ela entrou na faculdade e depois na residência, ela conta que ela ficou surpresa porque existia uma disparidade entre aquele médico que ela tinha tido como referência justamente para fazer a faculdade de medicina e alguns médicos que ela acompanhava. Ela ficou inconformada com a forma que muitas vezes os profissionais deixavam os pacientes para morrer, largavam o paciente, assumiam uma posição de não há mais nada que pode ser feito, muitas vezes deixando esse paciente mais dopado do que ele deveria, a ponto de ele estar inconsciente, ou fazendo com que esse paciente, por ignorância médica, tivesse uma passagem para o outro plano muito mais dolorosa. E para ela, a autora entendia que beleza, por mais que em alguns momentos não tem realmente o que pode ser feito tecnicamente pela doença e que o estado da pessoa é terminal, ainda assim existem muitas coisas que podem ser feitas pelo doente em si, pela pessoa. Então, ela incorporava dentro da sua linha da medicina uma abordagem muito mais emocional, que entendia as necessidades, que dava autonomia enquanto a pessoa ainda tivesse autonomia de decidir, justamente para que ela tivesse a melhor passagem possível e, segundo, para que a autora, enquanto ser humano, conseguisse absorver toda a enciclopédia de conhecimento que uma pessoa que está no final da vida traz, de uma vida que, como eu disse, poderia ser vivida com muito mais intensidade, propósito e felicidade. E é justamente isso que esse livro fala e o conteúdo que a gente vai entrar agora. Os padrões comportamentais e os arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer, que podem trazer grande clareza para as suas ações de hoje. A primeira coisa que eu preciso que vocês saibam é a metáfora do muro da morte. Pensem que a vida e a nossa trajetória de vida é como se fosse uma trilha. E essa trilha tem horas que a gente está mais devagar, tem horas que a gente está mais rápido, tem horas que a gente para descansar, tomar uma sombra, tem horas que a gente se distrai com uma borboleta que passou, tem horas que a gente simplesmente nem viu que essa borboleta passou. Fato é, a gente vive essa trilha conforme o que a gente quiser, conforme o que a gente achar melhor, a gente pega os caminhos que a gente escolher e assim vai indo. Quando a gente está mais perto da nossa morte, a gente está seguindo nessa trilha e vê de cara um muro. E esse muro, ele é infinito, tanto para cima, tanto para baixo, quanto para os lados. Ou seja, não tem como a gente pular ele, não tem como a gente cavar e vir por baixo dele, nem tem como a gente dar a volta nele. E quando a gente bate nesse muro, gente, a única coisa que nos resta fazer é o quê?
olhar para trás o que foi construído, aproveitar, relembrar, reviver tudo aquilo que a gente trilhou, tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente edificou na nossa vida, a nossa trilha. Quando nós ficarmos velhinhos, gente, e a nossa capacidade produtiva não for mais útil, que a gente está ouvindo mal, que a gente já não se lembra das coisas, que a gente já não consegue se andar direito, a gente bate no muro, entende? A gente vai precisar inevitavelmente virar e olhar para trás. Olhar para o quê? Para a família que a gente construiu, para o tempo que a gente investiu, para os empreendimentos que a gente realizou, para a nossa mudança efetiva na sociedade. Qual que é o problema? A gente não percebeu que quando éramos jovens, portanto, hoje, porque eu e você somos jovens, independente se você tem 50 anos, você é jovem, a gente viveu uma vida de excessos no automático como se nós fôssemos imortais. A gente bebeu, fumou e transou demais com quem a gente não necessariamente admirava ou gostaria. A gente teve medo demais, a gente teve vergonha demais. Nós nos estressamos além da conta, nós nos traímos além da conta. O sujeito que entra em contato com esse livro aqui, ou com vários outros de morte, ele começa a perceber que, cara, a conta de trair esposa, de trair família, de não dar atenção para os filhos, não tá fechando mais. Porque quando ele estiver morrendo, ele quer olhar para trás e falar, caralho, eu construí uma família e olha todo mundo que tá aqui chorando pela minha partida. Olha todo mundo que tá aqui que eu influenciei. É claro que dependente de você ter sido um bom pai ou não, é meio evidente que os seus filhos vão estar no dia da sua morte ou no dia do seu velório. A questão é, eles vão carregar dentro deles a essência daquilo que vai continuar o seu legado pós-morte? Eu não vou nem entrar nesse assunto, é só uma reflexão para você, porque a gente falou de traição. Qual que é o problema? Nós fazemos tudo isso que eu falei agora sem perceber que fazemos no automático. É como o sujeito dentro de um metrô. Pensa, no metrô, ninguém está presente. Todo mundo está indo sempre de ponto A para ponto B. E o que as pessoas fazem durante ponto A e ponto B é ou fazer coisas que passem o tempo para que ponto A, ponto B chegue mais rápido, ou fiquem olhando no relógio para ver quanto tempo a próxima estação, quanto tempo falta para que a viagem deles termine. Ué, não seria a nossa vida geral uma extensão do metrô, como se todos nós estivéssemos vivendo em um grande metrô? A gente corre atrás de coisas. Para correr atrás dessas coisas, abdicamos mão de várias outras coisas e esquecemos a cada dia de um detalhe só, de viver enquanto a gente corre atrás das coisas, né? Como se a gente só achasse que a vida estivesse no resultado e não paramos para pensar que a vida não está no resultado. O resultado, talvez ele nem chegue da maneira como você espera. Talvez quando ele chegue você não desfrute dele porque as circunstâncias mudaram e agora você precisa fazer outras coisas. Talvez quando ele chegue simplesmente não era aquilo que lhe daria satisfação e você achou que era justamente isso. Então, o segredo está onde? Em aproveitar o processo. A pergunta passa a ser: como, então, que eu vivo uma vida vivida e não só existida para que no final dela eu não tenha tantos arrependimentos? Para isso, vamos olhar para os comportamentos e arrependimentos que as pessoas que têm antes de morrer têm, que eles vão trazer um grande embasamento para suas ações de hoje. Primeiro comportamento pré-morte: espiritualização do indivíduo. A pessoa que está morrendo, ela nota que, cara, daqui ela não vai levar nada, tudo que ela construiu vai ficar. Ela começa a buscar, então, um senso de propósito pro que foi a vida dela e para aonde ela vai, para onde ela vai, como ela vai ficar. Existem muitas pessoas, então, que vão recorrer a algo maior, a algo divino, e que não necessariamente é Deus. Uma pessoa religiosa, gente, ela não é uma pessoa por si só, tá? Claro que ela pode ser também, mas por si só uma pessoa religiosa, né, que acredita numa religião, que segue um Deus específico, ela não é por si só espiritualizada. Existe uma grande diferença nisso. Aqui eu tô falando de espiritualização do indivíduo, não necessariamente ele seguir uma religião específica, sacou? Um contato com algo maior. Segundo o comportamento pré-morte, as pessoas, segundo a própria autora, adquirem uma antena da verdade. Elas conseguem se conectar de uma forma incrivelmente melhor com a sua essência e conseguem enxergar
muito melhor a essência do outro. Então elas se relacionam com o outro de forma muito mais genuína, sem casca de ego, sem casca de medo, sem joguinho de interesse, porque, nego, já não dá mais tempo para fazer isso, entendeu? O relógio tá acabando. Terceiro comportamento pré-morte, presença. Como cada hora, cada dia pode ser o último, esse sujeito ele vai aproveitar tudo de novo, tudo de recorrente que acontecer, tudo na verdade que acontecer no quarto dele. Então, desde a entrada de uma enfermeira, desde a aplicação de uma via de acesso, desde uma refeição, ele vai saborear aquela refeição. E se a gente parar para pensar, o que a gente faz é justamente o contrário. A gente, quando aproveita os momentos excepcionais, quando a gente está em uma viagem legal, ou quando a gente está em êxtase por qualquer que seja o motivo, em um show, em alguma coisa do tipo. Mas isso, gente, em porcentagem de tempo, tocou aqui, desculpa, em porcentagem de tempo, é pequeno. A maior parte do nosso dia a gente está fazendo o quê? É tomando banho, a gente está comendo, a gente está trabalhando também, mas assim, existem ações diárias, como tomar banho, comer e tudo mais, que a gente simplesmente aprendeu a fazer no automático. Então, você senta para comer um prato, você já não mais saboreia a comida. Você liga a TV, você liga um TikTok, você liga um Reels do Instagram, você liga um YouTube. E aí, aquela atividade ela passa a ser muito mais mecânica. Vocês já assistiram Clique? É um filme do Adam Sandler. Coincidentemente, eu já tinha assistido e assisti essa semana, justamente quando eu reli esse livro. O filme retrata exatamente isso. Ele tem um controle que ele consegue adiantar os momentos, às vezes, que não são tão legais da vida, como, entre aspas, tá? Pegar um trânsito, tomar um banho, ou esperar a mulher se arrumar, ou ter uma conversa mais difícil com a mulher. E aí ele vai passando. Só que o controle, ele começa a aprender que aquilo é um padrão comportamental do sujeito. E aí ele começa a passar essas situações de forma automática, sem que o ator, né, que interpreta o personagem, precise apertar. E aí a vida do cara vai passando, e quando ele vê, puta cara, ele não construiu nada, tá tudo fodido. É exatamente isso que acontece. Quando você pega essas coisas diárias e começa a executar de forma automática, o seu cérebro entende, a nível de padrão comportamental, de que ele vai ter que fazer isso toda vez. E aí, o que você está fazendo? Passando, adiantando a vida. Claro que é uma metáfora, né? Essa do filme, do controle, mas guardado as devidas proporções, é exatamente isso que a gente faz. Quarto comportamento pré-morte: acelerador de enfrentamento. Olhem isso. A autora conta que uma psicóloga amiga dela começou a fazer o tratamento terapêutico com os pacientes em estado terminal que a autora atendia. E quando essa psicóloga começou a executar esse trabalho, ela estava um pouco receosa, porque ela entendia que o ambiente onde ela trabalhava, no consultório, era um ambiente muito mais calmo, muito mais tranquilo do que uma sala hospitalar, onde você tem enfermeira entrando para dar remédio, você tem refeição chegando, você tem familiar, você tem o próprio paciente sentindo muitas dores a depender da doença. E essa psicóloga estava meio angustiada de entender que talvez o processo não fosse trazer grandes resultados para o paciente por causa desse contexto conturbado. E aí a autora disse o seguinte para ela: fica tranquila, a morte funciona como um acelerador de enfrentamento. As pessoas perdoam, ressignificam, reestabelecem coisas nos últimos dias de vida que elas demoraram 10 anos, 20 anos, 30 anos para perdoar, para ressignificar, para reentender, para reestabelecer. E o porquê disso, gente, é o seguinte: anotem essa frase. O tempo é a chave geral que liga a lucidez das escolhas. Negou, se eu falar para você que você só tem mais 10 anos de vida, a qualidade, a origem das suas escolhas, provavelmente, eu aposto assim, todas as minhas fichas, que elas vão ser radicalmente diferentes de como elas são hoje. Radicalmente diferentes. Então, o segredinho da vida bem vivida é a lucidez de que o nosso tempo é infinito. E quando a gente se torna consciente disso, a gente vai chegar ao final dela
com muito menos arrependimentos. Mas, falando em arrependimentos, existem também os padrões que as pessoas que estão partindo deixam, que são 5 arrependimentos antes de morrer, que é um livro de uma escritora, de uma enfermeira australiana, que ao entrar em contato com muitos pacientes terminais, viu que existia ali uma certa base, uns arrependimentos em comum dessas pessoas. E é sobre esses 5 arrependimentos que a autora Ana Cláudia Quintana Arantes traz pra gente nesse momento. E vou falar agora pra vocês. Primeiro arrependimento. Eu gostaria de ter priorizado as minhas escolhas em vez de ter feito escolhas para agradar os outros. As pessoas se arrependem por não terem investido o tempo que elas tinham na vida delas e terem investido esse tempo na vida dos outros. Isso pode parecer uma contradição a princípio, porque investir e ajudar os outros é algo bacana. É algo que traz senso de propósito, é algo com sentido, é algo que inclusive está na Bíblia. Então, por que ajudar os outros passa a ser, quando as pessoas estão para morrer, motivo de arrependimento? Porque, gente, essas pessoas que estão para morrer se deparam com a ideia de que elas ajudaram os outros não necessariamente porque elas queriam, ou não necessariamente porque elas sentiam compaixão, ou se sentiam compelidas a ajudar, a investir tempo no outro, mas porque elas queriam ser as agradadoras, porque elas queriam que a partir dessa ajuda elas se sentissem mais amadas, elas tivessem mais atenção do outro, elas tivessem mais carinho, elas fossem mais legais. E nesse sentido, a ajuda ao outro não se refere a realmente criar conexão, a algo genuíno, e sim ao que o outro pode me dar a partir da minha ajuda para que eu me sinta melhor. É um egoísmo que é disfarçado de altruísmo. Em contrapartida, se essa pessoa tivesse pegado esse tempo e investido na vida dela, olhando para o umbigo dela, ela poderia então se autodesenvolver, elevar o nível de consciência dela e ajudar as pessoas a partir de um estado de potência. Porque agora ela se basta por ela mesma. Ela já não te agrada, ela já não te ajuda para que você ajude ela de volta e assim ela se sinta amada, ela se sinta pertencida, ela se sinta não abandonada, ela se sinta não rejeitada. Não. Ela te agrada, ela te ajuda, porque ela realmente vê valor, vê princípio, vê vontade genuína em te ajudar. E é essa vontade genuína que traz a satisfação do investimento no outro. É isso que traz propósito. Agora, o agradadismo, a gente falou muito no livro A Coragem disso, no livro A Coragem de Não Agradar, de como as pessoas querem agradar os outros por dependência emocional, porque se elas não agradarem, elas se veem perdendo os outros, e perder os outros significa uma facada, um soco no emocional de uma pessoa que não consegue se bastar por ela mesma. Então, esse é um grande e primeiro arrependimento que as pessoas têm antes de morrer. Segundo arrependimento antes de morrer refere-se à demonstração de sentimento. As pessoas se arrependem por não terem expressado o que sentiam, de não terem agido com entusiasmo e de terem reprimido grande parte das suas necessidades. Gente, ao longo da nossa vida toda, a gente usa máscaras para proteger que a gente não sinta, que a gente não acesse um sentimento ruim que geralmente é causado por pessoas, seja um sentimento de rejeição, seja um sentimento de abandono, seja um sentimento de injustiça. A gente falou muito disso, né? Fico dando referência de livro, mas é porque esses livros são bons. Do livro As 5 Feridas Emocionais, sobre como cada ferida emocional se relaciona com a sua máscara, com a sua casca de ego que baliza grande parte do seu comportamento. E qual que é o problema? A gente foi machucado, em tese, pelas pessoas e adquirimos o padrão comportamental inconsciente de que todas as próximas pessoas irão nos machucar também. Então a gente se fecha no nosso casulo com o intuito do quê? Não ser rejeitado, de não sentir medo. Então às vezes a gente tem medo de sentir medo, de não ser magoado, de não ser não escolhido. E qual que é o problema? O que é a vida? Né? É filosófico aqui, vou filosofar. O que é a vida? Se não essa constante submissão, essa constante exposição ao que pode ser sentido, mesmo que em alguns momentos
O que pode ser sentido não represente algo positivo, não seja algo, assim, a curto prazo, algo bom. Os sentimentos ruins da vida, gente, eles são tão vida quanto os sentimentos bons. Só que a gente aprendeu que se a gente tá feliz, tá certo, e se a gente tá triste, tá alguma coisa errado. Então a gente entende que a gente precisa estar feliz o tempo todo para que a nossa vida esteja sendo bem vivida. É claro que a gente tem que procurar ser mais feliz do que triste, evidentemente. Porém, existe um crescimento, uma felicidade, um rasgar para um encontro com um novo você a partir de sentimentos, de exposições que por si só não são necessariamente benéficas, não são necessariamente a curto prazo, né, como eu disse, boas. Quantos de vocês não tinham medo de uma determinada situação e essa situação lhe causava sentimentos ruins e quando você tomou coragem para se expor a essa situação, você viu que superei o medo, agora não estou tão medroso e porra, essa situação que eu fiz acontecer, que eu fui lá, que eu enfrentei o meu medo, agora me traz benefícios que se antes eu tivesse continuado na minha situação de acomodado, eu não teria esses benefícios. Então parem com esse negócio de que precisa estar feliz o tempo todo. Não, expressem os sentimentos de vocês, não só os sentimentos bons, de amor, de felicidade, mas aquilo que incomoda vocês. Então, quando vocês têm uma situação conturbada com uma pessoa que agiu de uma forma que você não necessariamente achou congruente, compatível com aquilo que você esperava e tudo mais, chega e fala. A gente tá meio melindrado, né? Então a gente tá puto com todo mundo, mas ninguém sabe. A gente tá com vários medos, mas ninguém sabe. Cara, chega pra essa pessoa e fala: cara, você fez aquilo lá, aquele dia, o que rolou? Eu não curti, eu não entendi o que você fez aquilo, eu fiquei chateado. Quando a gente para fazer isso, a outra pessoa fala: não, cara, eu nem percebi que eu fiz aquilo, às vezes ela nem sabia. Expressem a necessidade de vocês. Quando vocês não expressam, a gente fala muito, né? De viver a própria vida, ser o marinheiro da sua própria vida, né? Ser quem rege a sua jornada, só que a gente não para pensar que ao mesmo tempo que a gente fala isso e ouve isso em todo lugar, a gente ao mesmo tempo não expressa a necessidade. E quando você não expressa a necessidade, você está vivendo a vida de um personagem. É como uma novela. O ator, ele não expressa aquilo que pessoalmente ele sente, certo? Ele vai expressar aquilo que no papel foi passado. Esse personagem ele tem tantos anos, o contexto de vida dele é esse, beleza, você vai expressar aquilo que lhe foi passado. Você expressa aquilo que lhe foi passado. Você entende que a dica de paquera é: não liga, não dá valor, não corre atrás, que essa pessoa vai gostar de você. E você vai lá, trouxa, toma, e aplica isso, e se ferra, ou atrai pessoas com valor de si mesmas totalmente baixas, né? Porque só vai ver valor nisso quem o valor mesmo, porque só vai ver valor nisso quem o valor de si mesma for baixa, né? Você vai ver virtude nisso quem tiver valor baixo. Mas voltando na questão do arrependimento em si, as pessoas ficam super arrependidas nos dias de sua morte de terem não se exposto, de terem se retraído para um mundinho mais fechado com medo de tomar na cabeça. É claro, eu não vou mentir para vocês, né? Quem se retrai no mundinho, foi o que eu disse, toma menos na cabeça, vai ser menos rejeitado, vai ser menos abandonado, mas negócio, é a vida, sacou? Quem faz tudo isso também é menos, mas também não vive. Quando a pessoa chega no final da vida, ela possivelmente usou essa máscara da não expressão com medo de tomar na cabeça por um tempo, não por 1, 2, 3 dias, mas por 5, 10, 15, 20 anos. Qual que é a notícia ruim? Se você continuar usando isso, no final da sua vida você vai estar arrependido não por 1, 2, 3, 4, 5 dias da sua vida, mas pelo tempo que você usou essa máscara, porque possivelmente foi o tempo que ela ficou balizando o seu comportamento. E terceiro arrependimento que as pessoas têm antes de morrer refere-se ao trabalho. Na página 154, vamos ver aqui, a autora destaca: se temos um trabalho que nos oferece a chance de deixar o mundo melhor, mesmo que só um pouquinho, ou para poucas pessoas, se nos envolvemos nesse trabalho com verdadeira energia de transformação e nos realizamos, vemos sentido no fluxo que escolhemos, ainda que implique trabalhar muito. Cara, veja bem, a gente fala muito de arrependimento em relação a ter trabalhado muito, mas o problema aqui, fica claro, não é
o trabalho, não é trabalhar, o ato de trabalhar, e ainda mais, não é nem a quantidade de horas, de tempo que se trabalha. O problema é com o que se trabalha e para que se trabalha. Um sujeito que trabalha com algo que lhe dê senso de propósito, que lhe faz sentir pertencente em algum projeto, em algum contexto que esteja ajudando minimamente que seja pessoas em prol de algum objetivo, esse trabalho não vai ser fruto de arrependimento. Pelo contrário, o que vai ser fruto desse trabalho vai ser o de satisfação por estar fazendo a roda da sociedade girar. Então, primeira coisa, é importante que você veja com o que se trabalha, né, que é o senso de propósito em relação ao trabalho que eu falei agora. E segunda coisa, para o que se trabalha? Para o que se trabalha envolve muito o que você faz com a sua remuneração. Porque às vezes você pode até estar trabalhando em um emprego bacana, que lhe dê um senso de propósito, que envolva alguns projetos legais, mas que aquilo que você traz do trabalho, o dinheiro, a remuneração, é gasta com coisas que não necessariamente edifiquem. Pelo contrário, é muito comum a lógica de que o sujeito trabalha para conquistar recursos. E aí, nesse caminho, nessa flecha entre trabalho para conquistar recursos, ele abre mão de várias outras áreas da vida. E aí, ele vai ter que, a partir do ganho desses recursos, ele não entende essa lógica, tá? Mas estou explicando como funciona. Gastar esses recursos tentando justamente recuperar essas outras áreas perdidas. Então, o cara que trabalhou, abriu mão de fazer exercício físico, vai precisar gastar dinheiro com o quê? Dieta. Ou, se ignorar a dieta também, mais pra frente vai gastar dinheiro com o quê? Com a doença que ele vai ter, com o câncer que ele vai ter. O sujeito que abriu mão que trabalhou muito, aliás, abriu mão de vida familiar, vida conjugal, vida social, ele vai ter que gastar dinheiro aqui depois com o quê? Psicólogo, psiquiatra. Então, a lógica é trabalho para ganhar recurso. E aí eu preciso gastar o recurso com coisas que eu não olhei ao longo do caminho, porque eu só estava pensando em trabalho, ou dois, com coisas que, como eu falei, não necessariamente me edifiquem, mas que, abre parênteses, envolve o gastar com a intenção de mostrar para o outro. Então a gente compra coisas que não necessariamente a gente quer para agradar pessoas que não necessariamente a gente gosta. Ué, esse trabalho é um trabalho que não traz propósito. Esse é o trabalho que não traz sentido. Então é importante, gente, que vocês acertem no o que se trabalha e no para que se trabalha. Se você me ouve agora e é um pouco mais novo, tem 20, 25, 30 anos, eu entendo que a questão do trabalho e do propósito, ela fica um pouco nebulosa, porque às vezes você está trabalhando com uma coisa que você pensa, bom, beleza, não é exatamente o que eu acho que é o meu propósito, ainda mais vocês que estão aqui, que querem se autodesenvolver e tudo mais. Então você pensa, não é necessariamente o meu propósito, mas eu preciso desse trabalho para pagar minhas contas. Então, como que eu faço? Calma. Você não precisa, você tem 25, 30 anos, você não precisa achar o seu propósito. Até porque, para mim, se você achar o seu propósito e cumprir ele, você não vai estar aqui, nego. Você vai para outro lugar. Então você não precisa achar seu propósito agora, mas no que você estiver fazendo, você precisa pôr propósito. Isso envolve um trabalho diligente, entendeu? Minimamente, escolhe um trabalho bacana, mas trabalhe diligentemente, dando o seu melhor. Isso por si só já ativa a veia do propósito. Agora, o cara que está no trabalho, já falei disso em outros vídeos, olhando o relógio passar para dar a hora dele de ir embora, lembra? O que ele está fazendo com o controle? Adiantando a vida dele. Ele está matando a vida dele. Ele está dizendo assim para o universo, não tô a fim de viver. Passa aí que eu quero que minha morte chegue mais rápido. Em última instância, é isso. E quando o momento da hora da verdade chegar e nós estivermos na maca ali, pronto, com vias de remédio acessando as nossas veias e prontos para partir, nesse momento a gente vai precisar explicar muita coisa para nós mesmos, né? Você não vai precisar explicar nada para teu pai, cara. Ele já vai ter ido. Nada para sua mãe, nada para sua esposa. Você vai precisar explicar as suas escolhas para você mesmo. Por que você escolheu um trabalho que não te deu propósito? E trabalho que não dá propósito envolve o quê? 1/3 de vida. Todo mundo aqui trabalha pelo menos 8 horas. Ou seja, se você viveu 90 anos,
30 anos você trabalhou e você vai precisar explicar por que 30 anos você trabalhou com algo que não lhe deu senso de propósito, senso de felicidade. E aí os arrependimentos não vão servir a 1, 2, 3 dias. Lembra que a gente falou? Vão se referir ao quê? 30 anos, 20 anos, 1/3 da sua vida. Então escolham a dedo com o que vocês trabalham. E o quarto arrependimento antes de morrer refere-se ao tempo que as pessoas passaram com amigos e com pessoas que elas amavam. A gente sabe que existe um gráfico do tempo que a gente passa com essas pessoas ao longo dos anos da nossa vida e ele é simplesmente bizarro. Põe na tela aí, editor. Dos nossos 20 aos 60 anos, a gente passa muito mais tempo com os colegas de trabalho do que com amigos e familiares. Muitas vezes para executar um trabalho que a gente viu sem sentido. Então olhem como o lance do trabalho é extremamente importante. Quando você erra nele, cara, você está se arrependendo, você está perdendo duas frentes. Não só o tempo investido no trabalho, que não foi traduzido em relevância para a sociedade ou relevância para você mesmo, como o tempo desperdiçado se conectando com pessoas que... Tempo esse que poderia ter sido investido nas pessoas com quem você realmente gostaria de ter se conectado. Amigos, familiares, e a gente percebe que depois dos 60 a gente passa mais tempo com eles, mas é um tempo muito mais improdutivo, porque você está com a sua capacidade produtiva bem mais baixa. Você já não consegue acessar qualquer lugar, você já não consegue às vezes fazer viagens, porque seu joelho dói, você já está de cadeira de roda, você já está com uma doença, você precisa cuidar de outras coisas. Então é muito delicado e vocês precisam olhar para esse lugar de passar mais tempo com família e amigos nesse período aí dos 20 até os 60 anos. E o quinto arrependimento que as pessoas têm antes de morrer refere-se a elas pensarem que poderiam ter dado a elas mesmas uma vida mais feliz. E aí a autora aborda a felicidade em duas frentes, em duas faces. A primeira é uma felicidade mais rápida, que refere-se àqueles momentos alegres de coisas mais imediatas. Então, um show que você vai, que você curte muito a banda, uma comida que você come, um prato que lhe dê muito prazer, vai te causar um certo grau de felicidade, uma praia que você vai, uma viagem que você faz. Porém, existe um segundo lado, uma segunda face da felicidade, que ela advém da superação de adversidades. E isso refere-se àquele projeto que, cara, você passou dia e noite executando, fazendo, colocou intensidade física e emocional naquilo, e aí agora aquilo te dá um retorno, e aí ficou do caralho, você olha e fala, caramba, olha o que eu executei, olha o que eu fiz. É quando você supera as suas feridas emocionais. Essa felicidade é quando você compara o seu antigo você, do ano passado, com o desse ano e fala, caramba, olha os medos que eu tinha, olha as vergonhas que eu tinha, que puta, hoje pra mim é tão banal, era tão, cabeça tão infantil. Cara, olha como era meu comportamento, olha como eu era grosso. Quando você olha para esse lugar de comparar você do passado com você de você mesma e de enfrentar essas adversidades, você está jogando esse segundo jogo, essa segunda face da adversidade, que é proveniente dessas situações, desses momentos que a curto prazo não lhe trazem sentimentos bons, aquele lance lá do enfrentamento de rejeição e tudo mais que a gente já falou no meio do vídeo. Então, a curto prazo, isso não parece íntimo, até te assusta, mas depois que você enfrenta aquilo e faz aquilo acontecer, aquilo te devolve uma felicidade proporcional e isso tá fazendo a sua máquina, né, do não arrependimento e da vida bem vivida funcionar. Fato é, leitor, todos nós que estamos aqui, você que me ouve, eu e todo mundo aqui envolvido nessa produção, vai morrer um dia. Mas aqueles que ao longo da vida trazem as mortes simbólicas para dentro, e o que eu quero dizer com morte simbólica? A partir da consciência que você está tendo nesse vídeo, cara, eu sei que você já entendeu que, puta, esse seu trabalho que você está executando aí, com esse seu chefe, com esse seu emprego, não é proporcional a você, não está condizente com o seu propósito, não está condizente com o que você vê aqui. Trazer a morte simbólica é você falar, hoje chega. A partir de agora eu vou procurar um novo emprego, a partir de agora eu vou empreender, eu vou abrir um negócio e eu vou me ferrar, porque eu não sei nada, eu vou precisar me instruir, é de uma outra área que eu nem trabalhei ainda, mas eu sei que isso está mais alinhado com o meu sonho, eu sei que isso está mais alinhado com o meu propósito. Morte simbólica.
Quando você põe essa estaca na sua vida, você está dizendo não. Eu não. Então, o procrastinador, o rejeitado, um cara que sucumbia às emoções, morreu. Eu não. Agora, o que nasce é um novo você a partir de você mesmo. E assim, gente, vocês vão forjando a força de caráter. Então, quem traz essas mortes? Mesma coisa para relacionamento. Você, às vezes, está em um relacionamento com quem você sabe que você não vai casar. Ou com quem você sabe que você verdadeiramente não ama. Então, você está mantendo algo que você já sabe que é infrutífero, que não é próspero. Adivinha o que vai acontecer? Isso só apodrece dentro de você. Então, quem tiver a coragem de começar e terminar ciclos vai trazer para dentro das suas vidas a morte simbólica. E quando a morte de verdade, que não é simbólica, chegar, a pessoa vai ter morrido em vida. E o que pressupõe morrer em vida? Pressupõe que você nasce de novo. Um você mais forte, um você mais solícito, um você mais flexível, um você mais evoluído. Então, quando você faz isso, você vai chegar no último dia da sua vida com a noção de que ela foi bem vivida e com muito menos arrependimentos. Em contrapartida, quem vive a vida nas humanicidades possivelmente vai chegar no último dia da sua vida sem fazer dele um dia que vale a pena ser vivido e, pelo contrário, com muitos e muitos e muitos arrependimentos. Se você me ouve nesse exato momento, eu não sei qual a sua idade, eu não sei da onde você vem, eu não sei qual é o seu contexto, qual que é a sua história, mas o que eu sei é que só de você estar me ouvindo até agora, de uma forma ou de outra, você já está na sua jornada de crescimento, de autodesenvolvimento. E o que isso impacta? No fato de que quem está na jornada constantemente está a cada dia mais próximo do propósito, está a cada dia mais próximo do senso de pertencimento na sociedade e do impacto que a pessoa pode causar. Talvez você ainda não tenha descoberto aquilo que você é verdadeiramente bom ou um trabalho que seja realmente alinhado com você, mas só de você estar me ouvindo aqui, meus parabéns, você já está mais perto. Porque a maioria das pessoas nem se conecta, nem quer buscar, nem quer procurar. Só vive no casa, carro, apartamento. Então, só de você estar aqui já é uma excelente notícia e algo digno de comemoração. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te impactado e que você saia dele totalmente diferente de como você entrou. E em contrapartida a esse conteúdo, eu preciso do quê? Do seu like e da sua inscrição, que é o que faz a roda girar, a roda desse canal girar. E caso você queira pedir pela análise de um livro em específico, comenta aqui embaixo título e nome do autor, que a gente faz sempre uma amostragem e os livros mais comentados entram na nossa lista de produção. Beleza? Também, se quiserem adquirir o livro físico, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, tem outros e vários outros ensinamentos que ela traz, além dos que a gente falou aqui. Ela vai falar sobre como estar ao lado das pessoas que estão partindo, como superar o luto, medo da morte, testamento vital, dissociações antes de morrer, enfim, tem vários assuntos. É o primeiro link aqui na descrição, é só adquirir o livro. Beleza, Tomás? Um beijo, um abraço e até o próximo livro. Tchau!